Olá, como é que você está? Eu tento às vezes compreender por que uma pessoa que vive no Ocidente, onde ela tem liberdade, onde ela não é ameaçada pelos simples fatos dela ser uma pessoa cristã, consegue ainda defender qualquer tipo de religião dessas pagãs que não são cristã, que não expressam caridade ou expressam um amor pelo seu próximo. É por isso que eu tenho aqui essa réplica de um cruzado. Quem não conhece essa história, vai procurar lá na internet, que é a coisa mais fácil de entender, porque eles foram muito importantes aqui na Europa, principalmente para nos livrar os seus antepassados dessa gente ruim, como foi a invasão muçulmana aqui na Península Ibérica. Enfim, eu vou trazer um caso aqui, é um caso que eu já comentei em uma live, mas é um caso assim revoltante, porque as imagens da situação apareceram, né? Saíram, foram divulgadas. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar do jovem Henry Novak. Esse caso é revoltante, é revoltante. E olha que o Novak não era nenhum criminoso, como era o George Floyd, e não teve toda essa revolução por causa de um criminoso, como foi o caso do George Floyd, mas o Henry era apenas um estudante branco, heterossexual e cristão, que foi assassinado justamente por isso. O caso do jovem Henry Novak é o caso mais triste e revoltante que eu vi na atualidade aqui na Europa. Henry não era um drogado e criminoso como era o George Floyd, como eu mencionei. Henry era um estudante voltando da universidade em Southampton e foi brutalmente assassinado e deixado sufocar no próprio sangue pela polícia. Adivinha qual o motivo? Henry, de 18 anos, foi assassinado com 4 facadas. O motivo? Porque era branco, cristão e um homem decente. A polícia, ao chegar ao local, viu Henry esfaqueado e ainda assim o prendeu, o algemando, porque o assassino que estava ali presente, Vikram Diwa, disse que havia sofrido injúria racial de um menino de 18 anos. O assassino ligou para a polícia. Escute a dissimulação desse desgraçado. Huh? Police emergency. Yeah, we just been attacked by someone racially. Yeah, this. Right. He just attacked it, took his asylum. Sorry? Huh? Olha, esse aí é a cara do assassino. Eu vou traduzir para você. Ele teve a audácia de, depois de dar 4 facadas no Henry, de ligar para a polícia dizendo que tinha sido atacado racialmente e por isso ele teve todo o direito de dar 4 facadas no menino. Olha a faca, olha isso aqui, olha isso aqui. Foi com uma faca de quase 20 centímetros que ele assassinou um menino magrinho desse que estava voltando da universidade, de um jogo de rugby ali em Southampton. Sorry, we just got attacked racially by some white person. Right, okay. Whereabouts are you? We're on. Olha o detalhe, ele falou que ele foi atacado racialmente, por injúria racial, por uma pessoa branca. Belmont Road. Just out in the street, are you? Sorry? You're just in the street? Yeah, literally, I just parked up my car to come home and he's attacked my brother. Olha, ele disse que ele estava acabando de sair do carro dele e aí ele e o irmão dele foram atacados pelo menino. Olha, isso aconteceu em dezembro do ano passado. Vinkru Diwa esfaqueou a vítima com uma lâmina de 20 centímetros, como eu mostrei para você. Segundo ele porta essa espada porque é pela fé dele. Você sabe, eu já morei ali no Reino Unido, é proibido uma pessoa normal como eu ali ter qualquer tipo de arma. Qualquer tipo. Arma de fogo não existe ali. Eu vivia em Stratford, perto da Vila Olímpica. Ali tem um Westfield, e ali não é uma periferia. E ainda assim, o maior índice de morte ali era justamente através de facada. E adivinha quem eram os principais causadores disso? Eram homens brancos? Eram homens decentes? Eram homens católicos? Eram homens heterossexuais? Não. Eram os negros, principalmente aqueles que vinham, obviamente, da África, jamaicanos e também muçulmanos, hindus. Esse é o exemplo de pessoas que cometem crime ali no Reino Unido. Dá uma busca aí que você vai ver os índices. Diwan contou uma mentira cruel aos policiais que atenderam a ocorrência, porque os policiais são muito inocentes, né? Alegando que havia sofrido insultos raciais de Novak.
O próprio Tribunal da Coroa de Southampton desacreditou essa situação. O tribunal mostrou que Novak foi algemado depois de esfaqueado 4 vezes, desacreditado e negligenciado pelos policiais, sendo deixado para morrer e sufocar no seu próprio sangue. Vamos assistir o vídeo, é assim, tá em inglês, eu vou traduzindo para vocês, mas é assim, é indignante. Ele fala várias vezes, 9 vezes, se eu não estou enganado, que eu estou sufocando, eu não consigo respirar, e ainda assim os policiais o algemaram. What's happened to you, right? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? Imagina, o menino, para fugir do assassino, ele pulou uma cerca e caiu num quintal de um homem, e aí ele estava gritando e o homem foi e chamou a polícia. Ele estava jogado, quase praticamente inconsciente, e olha a forma como a polícia o tratou. I don't think you have, mate. Olha como é que tá a mão do menino. Olha a cor da mão do menino, o menino quase sem sangue já. Hand. Put the hand Ó, o menino falando, eu não posso respirar. in the cuff, mate. Ó, de novo, eu não posso respirar. E olha a brutalidade dessa gente. Mind your foot. Ah, sabe o que o policial falou? Ele falou, eu fui esfaqueado. Aí o policial falou assim, eu acho que você não foi esfaqueado. He's saying he's been stabbed, so Where let's is just it you check think you've him. been stabbed? In the face? Oh no, but we have to check, don't we? Right. In the face? Just get these to back off, get their details on that, and I'll keep hold of him. Ó, de novo, eu não posso respirar. Should we Right, keep you on your side, mate. You better retrieve then. Saying to him, keeping him on his side. We were sat up when we had him here, but he didn't like it. What's your name, mate? At the moment you are under arrest, and that's for assault, so you do not have to say Ó, ele tá dizendo que ele tá preso e ele não tem direito de dizer nada. anything may harm in defence. If you do not mention when questioned, it's up to which you later rely on the court. Anything you do say may be given in evidence, alright? It's gonna be sick, I think. Quer dizer, ele tem direito de ficar em silêncio e tudo que ele dissesse era levado para ele na corte, né? E o menino sem respirar morrendo aí, com a mão branca, quase sem sangue, o corpo quase sem sangue. Olha o detalhe aqui, vou passar aqui para você. He's jumped over these fences and stuff like that. And Right. he's up Move here. away, mate. He's obviously fallen Right. from there and he slipped from there. There's other shooters left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother. He's took. Olha, você tá vendo esse aí é o assassino. A família praticamente inteira tava lá mentindo junto com ele. My turban off, started grabbing my head. Ó, ele disse que ele arrancou o turbante dele, mas na verdade a própria corte disse que isso é mentira. Ele mesmo arrancou, segundo tem umas câmeras na rua, ele mesmo arrancou para depois dizer que tinha sido atacado pelo menino. You injured? Yeah, I got swollen eye, little bruises. Alright. Ó, ele dizendo que ele tinha sido atacado, aí estava mostrando as marcas no olho dele, induzindo os experientes policiais ao erro. Step back a little bit for me. Someone flag these down. Got this stabbed. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. I was in bed asleep. When Nick was just finding up there, look, someone's attacked me. Can't breathe. Grab his other arm. Ó, de novo o menino dizendo que não pode respirar. So I've just run around the end of Blood, blood. on St. Dennis Road. Blood. I'm running around the corner. What's happened to you, alright? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? I don't think you have, mate. Look, that's what. And then I'm like, you've got nothing. I want to keep you up. Keep your. Hand. I can't breathe. Put the hand in the cuff, so Where let's is just it you check think you've him. been É evidente que Diwa, de 23 anos, só foi condenado pelo assassinato e sentenciado à prisão perpétua por um período mínimo de 21 anos, porque tudo foi exposto nas redes sociais. Senão, tudo acabaria em pizza, como foi o caso dos abusos sistemáticos praticados por décadas por gente de procedência do Paquistão.
O caso de Roterdã, não sei se vocês lembram, foram mais de 40 anos de crianças, meninas sendo abusadas sexualmente por gente do Paquistão, ali no interior da Inglaterra. E tudo isso acabou em pizza porque supostamente as pessoas que os acusavam eram islamofóbicas, né? E o parlamento encerrou esse caso. E isso só veio principalmente à tona porque o Tommy Robinson foi quem denunciou. Inclusive, ele foi preso. Um dos motivos para ele ser preso e passar algum tempo na cadeia foi justamente por essas denúncias, que se não fosse por Elon Musk, que começou a denunciar, ele continuaria preso até hoje. O que estamos vendo é a promoção e o financiamento dessas religiões pagãs que têm vindo aqui para a Europa justamente para impor suas ideias, sua religião, em conjunto com o Estado totalitário. Você vê que são apenas os socialistas que apoiam esse tipo de pessoa, o tal multiculturalismo, mas o maior interesse deles não é o multiculturalismo, é se impor essas religiões, porque no final você vai viver sob a Sharia, ou outra dessas regras aí dos indianos, dos hindus, onde as pessoas são oprimidas e assassinadas se não estão de acordo com o que eles defendem. No Reino Unido, está claro que você não pode mais falar sobre Jesus Cristo na rua, mas você pode falar todo tipo de barbaridade contra os cristãos, se você é muçulmano. Até porque o rei Charles, ele foi educado numa tarica muçulmana. É por isso que você vê toda essa ascensão, principalmente aqui na Europa, na Espanha, porque quem pensa que a coroa britânica não tem impacto na geopolítica do mundo ainda está muito enganado. Essa história de dizer que eles são apenas uma figuração, isso aí é completamente história, mentira, completa. Eu, particularmente, já deixei muito claro que os meus filhos vão estudar bem longe dessas pessoas. Eu não quero um multiculturalismo próximo deles. Muito pelo contrário, eu quero que eles cresçam numa educação cristã bem distante da imposição dessa gente que vem da África, essa gente que vem desses países aí subdesenvolvidos, onde o paganismo só piora a vida dessas pessoas. Pois bem, por isso que eu deixo sempre aqui a representação de um cruzado, porque foram eles que livraram, com a ajuda dos reis católicos, eles que livraram a Europa de toda essa conquista daqueles que trouxeram todas as coisas perversas que você pode imaginar para o Ocidente e aqui para a Europa, tá bom? Pois bem, deixa o seu comentário, me diz o que você pensa a respeito disso e fale contra isso. Fale, não tenha medo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.